Vai, pode valendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Caio, para aqueles que não me conhecem. Hoje vou dar continuidade ao assunto que já foi falado agora há pouco, pelo Alisson e do Marcos, referente às migrações. Só que a minha parte, ela ficou atenta às migrações externas atuais. Certo? Segundo a ONU, atualmente sim, levando-se em consideração dados por 2000, certo? Existem 175 milhões de imigrantes, pessoas que saíram das suas terras natais, saíram dos seus países, certo? Em direções a outros países. Desses 175 milhões, 110 milhões foram para países desenvolvidos, certo? Para entender o processo das migrações externas, a gente vai ter que avaliar dois fatores, a atração e a repulsão. A atração ela está ligada diretamente a essa fração. No ano 2000 eram 175 milhões. Só que dos 175 milhões, 110 milhões foram para países desenvolvidos. O que é que eu quero dizer? A atração ela vai diferenciar com relação a fatores econômicos, sociais, culturais, vai atrair, vai servir como um imã, vai fazer a pessoa sentir vontade de ter perspectiva de esperança de progredir na vida naquele país. Já a questão da repulsão é completamente o oposto. É o que faz essas 175 milhões de pessoas saírem dos seus países, saírem de suas terras natais. Não tem possibilidades, do ponto de vista delas, sociais, culturais, ascensão econômica, que é o principal fator que vai fazer que ocorram essas migrações externas para outros países. Esse é o fator da repulsão, ou seja, eu sou brasileiro, só que a partir do momento que eu não tenho perspectiva nenhuma de mudança para mim, para a minha família, no meu país, eu acredito, existem pessoas que pensam dessa forma, eu acredito que em outro país eu vou ter mais possibilidade, certo? Outro fator são os refugiados. Peguei esse dado aqui, apesar de eu estar falando de migrações atuais, externas atuais, mas para a gente ter uma base. Os refugiados, na década de 70, segundo a própria ONU, deve ser de 2 milhões e milhões de pessoas. Hoje, são cerca de 25 milhões. Por quê? Segundo a ONU, como o próprio Marcos falou, quando se fala em refugiados, não se considera somente pessoas que estão fugindo de guerra. Certo? Você tem que se levar em consideração fatores ambientais, no caso do Haiti, no caso dos terremotos, certo? Não pode se levar em consideração somente fatores ruins de guerra, certo? Também tem a correlação à migração turística. Os principais países, Alemanha, Japão, Estados Unidos, por ano é movimentado 4,5 trilhões de dólares, certo? Só para vocês terem ideia, a Mega Sena dá expectativa de ser acumulada para amanhã 90 milhões de reais, ou seja, não é nem, sei lá, 5% desse valor total. E aí que vem outro fator que é atrativo. Esses 4,5 trilhões de dólares por ano, eles implementam cerca de 200 milhões de empregos, que pode ser também considerado como um fator atrativo. Se eu estou num país que eu não tenho de perspectiva alguma de melhora para mim, para o meu futuro, eu vou para um país que lá sim, está tudo indo, em termos está indo e vem pouco, certo? O enfoque atual, certo? São os Estados Unidos. Por quê? Segundo também dados da própria ONU, em toda a história, é o país que mais recebeu imigrantes. Atualmente, tem um grande problema na fronteira com o México, apesar do Tratado de Livre Comércio. Só que o Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos, México e Canadá, para o México, só funciona com relação ao comércio. Tanto é que o querido presidente George W. Bush, em 2006, decidiu tomar uma decisão um tanto quanto questionável ao autorizar a construção de um muro de 1,5 km da fronteira com o México. Fora, já que existe atualmente a Polícia de Fronteira dos Estados Unidos, que é especializada para fiscalizar a fronteira mexicana, certo? Desses 30 milhões de descendentes mexicanos, também o que eles acham, os americanos acham ruim, é porque, também voltando para o fator atrativo, os Estados Unidos
nasce lá, não vai querer ser um lavador de prato, não vai querer trabalhar na funilaria, certo? A grande maioria, obviamente. A gente sabe que em todo o país, em todo local tem gente que acomoda com o povo. O que é que acontece? Como a fronteira do México faz fronteira com os Estados Unidos, fica mais fácil para eu, mexicano, tentar me virar aqui no México, ou tentar uma travessia um tanto quanto arriscado, certo? Para ser um ilegal nos Estados Unidos. Como a gente pode perceber nas notícias, há mais ou menos uma semana, foi noticiado que 70 pessoas foram assassinadas, ou seja, pessoas essas que iam para os Estados Unidos com o objetivo de trabalhar, de tentar progredir, só que quando chegou na mão dos coiotes, que tem esse nome justamente por um animal da fauna no local, um animal astuto, rápido, que é assim que eles se auto-intitulam. Existem coiotes que levam as pessoas realmente para trabalhar, mas a grande maioria, como ficou evidenciado, pega as pessoas para fazer tráfico de drogas, tráfico de pessoas, prostituição, na maioria dos casos, o que não ocorre só nos Estados Unidos. Países da Europa também ocorre bastante, certo? De vez em quando a gente escuta falar no jornal e revista, casos de travestis que vão para a Itália, se prostituir, e quando chega lá, são tratados como escravos, certo? Trabalham forçadamente para pagar uma dívida que foi gerada da mesma forma que os imigrantes ilegais mexicanos. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho que gastar $10.000, colocar na mão do coiote para atravessar a fronteira do México e dos Estados Unidos. O coiote ele não vai me garantir a minha vida, certo? Porque em alguns trechos da fronteira, além de fazer a travessia do Rio Colorado, nós temos que escapar do deserto. Fora do deserto, temos que escapar da polícia de fronteira, que a cada ano que se passa, fica mais moderno. Utiliza aviões não tripulados, que são usados em guerras no Iraque, Afeganistão, com câmeras térmicas, para hoje pegar essas pessoas. O que é que acontece? Pega simplesmente da porta. Por 10 mil que eu dei, o coiote não quer saber não. Se não pegou não, mas nem pode deixar só gravar aí. Se eu não for pego, quando eu chego nos Estados Unidos, ai, tira. os 10 mil, ele vira 20, 25 mil. E o coiote só vai me dar mais de sossego depois que eu pagar esse valor para ele. Tanto é que eu coloquei aqui. As migrações, tráfico de pessoas, também citado pelos coiotes, estão vindo $10 bilhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Outro problema das migrações ilegais. Por quê? Se eu vou migrar para um país, o que é que eu busco? Eu busco na maioria de vida da minha família. Tanto é que, se vocês quiserem, no Globo.com, tem falando dessa notícia das 70 pessoas chacinadas, e tem uma entrevista com um imigrante ilegal brasileiro que era trabalhava no posto de gasolina em Minas Gerais, ganhava R$600 por mês, passou quase 3 anos aprendendo, juntando cerca de $5.000 para poder fazer essa travessia um tanto arriscado. E hoje nos Estados Unidos, mesmo ilegal, ele tem $6.000 por mês. Relato dele próprio. Eu não penso em voltar para o Brasil. Ele foi daqui para lá, deixou um filho de 6 meses, era casado, foi daqui para lá casado. Chegou lá, a mulher quis ir para lá. Só que ele disse que eu não vou colocar ela numa furada dessa, porque muita gente que foi com ele nunca foi na viagem. Tanto é que, eu acho que 3, 4 anos atrás, teve aquela novela América, certo? Que mostrou literalmente como é que funciona. Você é nada mais nada menos que você pagar. Só o dinheiro em movimento. Se você se perder, se você morrer, já era. Ele disse que não volta, porque em pouco mais de 2 anos, reformou casa de pai e mãe, a ex-mulher, hoje ex-mulher, e a filha vivem bem, não tem perspectiva alguma de voltar para o Brasil e ganhar $6.000 por mês. O que é que ele vai fazer? Vai ficar lá, que aí volta para o fator nativo. É justamente o valor financeiro, porque hoje em dia, como a gente sabe, você só é o que você tem, infelizmente. Você tem que ganhar, certo? Com relação à atividade, pessoal, eu passo dividir a sala ao meio, certo? E pedir para
para fazer, calma, eu pedi para vocês fazerem debate, certo? Vamos pontuar o debate, aproveitar a época de eleições, para quem acompanha debates na TV, vamos fazer um debate, cada um coloque o seu ponto de vista, coloque se vale a pena se arriscar ou não, certo?